Ele era um soldado intergaláctico que fica preso na Terra e conhece uma garota linda enquanto tenta voltar para seu planeta. Nossa história começa com Leto, um jovem, mas experiente soldado da humanidade, num mundo onde a humanidade conquistou galáxias e criou uma utopia chamada Avalon sob o comando da Aliança Galáctica da Humanidade. No entanto, a humanidade tem um último desafio: derrotar a civilização alienígena Raidaz, seus últimos inimigos restantes. Leto é enviado em uma missão de vida ou morte para destruir uma super-arma Raidaz, que falha e força o Coronel Kugel a emitir uma ordem de retirada. Porém, o mecha de calibre de máquina de Leto é interceptado por um Raidaz, fazendo com que ele se separe da nave-mãe e fique preso no espaço. Felizmente, ele sobrevive sem um arranhão e acorda da hibernação 6 meses depois para se encontrar em seu mecha de calibre de máquina em um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas, falando uma língua desconhecida. Sua assistente de IA, Chambers, sugere que os idiotas que estão tentando, mas falhando, mexer em seu calibre de máquina são andarilhos renegados que não se juntaram à Aliança Galáctica da Humanidade e o insta a tomar uma decisão sobre a situação deles. Ele decide que o melhor curso de ação é esperar até que não haja ninguém por perto para fazer seu próximo movimento. Horas se passam até que o último técnico, Pinion, finalmente desiste de tentar entender o mecha e vai embora. Leto sai do calibre de máquina e nota como tudo parece antigo. Chambers o informa que todas as condições ambientais são adequadas para a vida humana, após o que Leto tira o capacete. De repente a porta se abre, forçando Leto a se esconder. Pinion volta com uma garota fofa chamada Amy, que está animada para ver o misterioso mecha com seus próprios olhos. No entanto, ele nota um vazamento perto do robô gigante que não estava lá antes e imediatamente pega uma chave inglesa para lutar. Leto emerge do mecha, faz Amy refém e aponta uma arma para Pinion. Ele diz a Pinion para fazer algo, mas Pinion não entende sua língua estranha e corre em sua direção, levando Leto a disparar sua arma laser nos pés de Pinion e fugir com Amy. Pinion aperta freneticamente o botão de emergência, acordando o resto da base. Enquanto isso, Leto corre por toda a área para dar a Chamber uma ideia do layout. Amy luta para escapar enquanto grita para ele soltá-la, o que Chamber usa para executar seus complexos algoritmos para traduzir a língua deles. Enquanto corre, Chamber afirma que todas as evidências apontam que essas pessoas não são andarilhos, pois a base parece primitiva demais para ser pressurizada e ajustada à gravidade adequada. Leto abre uma das portas e é levado para fora, onde vê que estão completamente cercados por água até onde a vista alcança. De repente, um esquilo ataca seu rosto, o que o faz jogar Amy de lado por surpresa. Ele tenta capturá-la novamente após se recuperar, mas percebe que está cercado por várias armas. Em seu comando, o calibre de máquina aparece atrás dele, e Chamber relata que eles estão em um planeta com atmosfera respirável. Isso só pode significar uma coisa: eles estão no planeta Terra do Sistema Solar, de onde os humanos se originaram e cuja existência hoje foi lançada na sombra até agora. Os outros se borram ao ver o mecha vivo e rapidamente desdobram suas versões de supermercado. Leto ordena a Chamber que declare em sua língua estrangeira que ele não é um inimigo, e que eles devem abaixar suas armas. Uma mulher se aproxima ousadamente deles e se apresenta como Reed, assessora do comandante desta frota. Chamber garante a eles que Leto é um colega humano, os convida a se juntar à Aliança Galáctica e solicita um diálogo com eles. Bridget pede ao piloto dentro do mecha para sair, mas Chamber diz a eles que não há ninguém lá dentro. Bridget se afasta para discutir com seus membros da tripulação e superiores. Amy relata que não sentiu hostilidade de Leto e recomenda que conversem com ele. No entanto, os outros ainda estão com medo e insistem que é melhor desmontar o mecha e forçar o piloto escondido lá dentro a sair. Finalmente, o comandante Fairlock decide contra isso, pois é muito arriscado tornar esses humanos, que são claramente muito mais avançados, seus inimigos. Enquanto isso, Leto mantém um impasse no mesmo local onde foi cercado, enquanto Chamber parece um pouco ansioso demais para atirar em alguns humanos. Leto mantém seus olhos cheios de sede de sangue sob controle e o instrui a priorizar o contato com a Aliança Galáctica e determinar sua localização. Em outro lugar, Amy volta animada para casa para contar a seu irmão mais novo, Bevel, tudo sobre seu sequestro pelo estrangeiro atraente Ledo. Ela lhe dá uma pequena engrenagem que roubou do mecha como presente, que ele felizmente usa como um volante para completar um de seus modelos. Bevel conta as histórias que leram sobre humanos escapando da Terra quando ela congelou e adivinha que Leto é um desses humanos do espaço sideral. Amy acha difícil acreditar e se pergunta por que eles se dariam ao trabalho de voltar. Mais tarde naquela noite, ela se voluntaria para ser quem transmitirá as negociações da frota para Leto. Ele se aproxima cautelosamente com a arma apontada para o céu. Ela tira um peixe cozido de sua bolsa e o enfia na cara dele.
Chamber explica a um Leto confuso que ela parece estar mostrando a carcaça de uma criatura marinha. Amy divide o peixe ao meio e o come, estendendo a outra metade para ele novamente. Leto fica completamente repelido por essa mulher que acabou de comer uma carcaça, mas Chamber lhe diz que é uma oferenda de comida destinada a ser um sinal de amizade. Ele hesita em comê-lo, o que faz todos que assistem a essa troca suspirarem de alívio. Amy sorri e pergunta de onde eles vieram. Ele simplesmente aponta para o céu, o que a faz perceber que Bevel estava certo, afinal. Eles se sentam e continuam o diálogo com Chamber traduzindo para Leto. Depois que eles explicam toda a história de Avalon e Hydag, Amy pede ao piloto, que tem falado e melhorado em sua língua, para mostrar seu rosto. No entanto, Chamber explica que não há ninguém lá dentro e abre a escotilha para mostrar a ela. Ela não acredita no que vê e fica super animada para aprender ainda mais sobre a sociedade futurista de Leto. Ela explica que seus registros históricos afirmam que a Terra era um planeta de gelo, mas o gelo gradualmente derreteu para cobrir o planeta com um vasto oceano. Agora os humanos na Terra vivem em navios conectados chamados frotas, como o que está ali chamado Gargantia. Eles vasculham o fundo do mar em busca de navios antigos e recursos para sobreviver e seguem as correntes galácticas, que são trechos brilhantes do oceano iluminados por insetos marinhos que armazenam eletricidade, que usam para alimentar seus navios. Embora a beleza das correntes galácticas impressione Leto, ele se sente estressado porque Chamber continua tendo dificuldades em obter suas coordenadas. No dia seguinte, Amy tenta convencer os superiores a formar uma aliança com o lado de Leto, mas falha. O comandante autoriza uma escavação na área subaquática, onde encontraram um mecha de calibre de máquina em busca de objetos suspeitos. No entanto, isso é interrompido por um ataque surpresa de piratas. Bellows, líder dos escavadores, é enviada para a linha de frente para defender a frota, mas sua equipe é sobrecarregada pelo inimigo, que possui unidades aéreas chamadas pipas. Amy pede a Leto para ajudá-los, o que ele concorda com a intenção de usá-lo como moeda de troca mais tarde. Ele embarca no calibre de máquina e lança seu ataque rápido que destrói instantaneamente todos os navios piratas. Todos congelam de horror ao ver a enorme destruição. Leto retorna à frota para relatar que destruiu todos os piratas inimigos. Ele espera que todos comemorem, mas em vez disso, Amy parece chateada e foge. Enquanto Chamber e Leto se perguntam o que poderiam ter feito de errado, os feios e velhos superiores se preocupam que as ações drásticas de Leto possam desencadear uma guerra entre eles e os piratas. O comandante os cala e decide que é melhor esperar e ver como os piratas reagem antes de fazer qualquer coisa. Após a reunião, Bellows consola Amy, que está perturbada com as ações de Leto, e a leva junto para conversar com ele. Amy se desculpa por ter fugido antes, e Bellows lhe oferece uma carcaça de frango como oferta de paz. Leto está tão perturbado que considera iniciar um genocídio contra eles, mas acaba sentando-se com elas para discutir o assunto dos piratas. Ele não acha nada de errado com o fato de ter vaporizado os piratas, porque eles eram inimigos de Gargantes, mas Bellows explica que matar é o maior tabu na Terra, e eles só matam peixes e pássaros o suficiente para se manterem vivos. Leto pergunta por que eles estão armados, se for o caso, ao que ela responde que ele só os mantém para autodefesa contra os piratas, e nenhuma das partes acaba matando a outra, a menos que seja o último recurso. No entanto, agora que sangue foi derramado, os piratas certamente retaliarão. Ela pede a Leto que empreste seu poder para ajudá-los a manter os piratas afastados e lhe dá um comunicador de aparência duvidosa para contatá-la. Assim que Bellows sai, Amy agradece por proteger sua frota e tenta conquistá-lo convidando-o para ficar ali para sempre. Ele fica enojado com a ideia, mas diz que vai considerar para manter a paz. No dia seguinte, uma enorme frota ostentando um brasão de lagosta navega em direção a Gargansham, o que só pode significar uma coisa. Lady Racket, dos piratas, está liderando o ataque e sua frota é o dobro do tamanho de Gargansham. Os superiores consideram negociar, mas o comandante Fairlock sabe que conversar é inútil quando eles vieram por vingança. Um silêncio se espalha na sala, até que Bellows sugere que conversem com Leto e liga o comunicador. Brigitte fala com ele em nome do comandante e pergunta por que ele está disposto a ajudá-lo se pode destruir sua frota sozinho. Leto responde que derrotará os piratas em troca de negociação e do direito de ficar com eles até descobrir o que fazer. Após ouvir isso, o comandante concorda em aceitar seus termos. Eles imediatamente começam a se preparar para o ataque iminente antes que os piratas os alcancem à noite. Eles planejam fazer de Leto e seu calibre de máquina um diversivo para desviar a atenção dos piratas do ataque de Gargante. Assim que o sol se põe completamente, Leto se esgueira até a frota pirata na escuridão e emite uma luz ofuscante do calibre de máquina. Todas as naves piratas miram no mecha, que ele desvia facilmente. Enquanto eles estão distraídos, os navios de Gargantes começam a atirar no inimigo, mas o diversivo não dura muito, e os piratas voltam seu foco para a frota. 3 de 15 navios de Gargantes ficam fora de combate em 1 minuto de batalha, forçando Leto a se juntar à luta. Com a ajuda de Chambers, ele destrói várias de suas armas e motores sem causar baixas.
Enquanto isso, o navio principal de Gargantua é atingido por um ataque surpresa dos piratas, que desdobram inteligentemente vários mechas de um navio subaquático. As tropas estão ocupadas contendo os mechas inimigos, quando de repente um enorme mecha em forma de lagosta pilotado por Lady Hakage é visto surfando em direção à frota. Um navio de ataque tenta batê-lo, mas ela evita o problema completamente pulando sobre ele. Ela avança, bate no casco do navio principal e usa seu corpo mecânico principal para subir na fortaleza flutuante. O comandante ordena que todos os outros evacuem porque ela só o quer, mas Leto a ataca por trás antes que ela possa alcançá-lo. Ele espera que ela o empurre, mas em vez disso ela se agarra a ele para que ele não possa se mover. Logo, seus dois capangas chegam em pequenas lanchas e se prendem a Leto e Lady Racket para levá-los de volta à base pirata. No entanto, Leto usa sua tecnologia aérea superior para arrastá-los todos para o ar e ordena que se rendam imediatamente. Quando eles não cedem, ele os gira no ar como uma roda gigante no inferno e continua dizendo para eles se renderem. Lady Hakage sabe que foi derrotada, mas escolhe a morte em vez da rendição. O resto dos piratas recua de medo imediatamente após ver sua líder derrotada, e os civis de Gargantua celebram sua vitória. Desta vez, Leto é recebido por uma Amy aplaudindo, que lhe presenteia um monte de peixes frescos. Ele tira o capacete e fala sua primeira palavra em sua língua, obrigado. Assim que as celebrações se acalmam, Ridget conversa com Leto sobre sua situação de moradia. Ele recebe um barco caindo aos pedaços como sua nova casa, mas ele aceita porque está perto de Chamber. Então ela o atinge com um recibo no nível de empréstimo estudantil universitário, dizendo que ele tem que trabalhar para Gargantua até poder pagar pelos danos que causou ao hangar. Com o passar do tempo, Leto lentamente começa a aprender mais da língua e ajuda a tripulação de Gargantua com o trabalho diário. No entanto, suas contribuições causam mais problemas do que ajuda, então os trabalhadores o liberam depois que ele lhes entrega o controle do calibre de máquina. Amy vem falar com ele quando ele está sentado emburrado em um canto sombreado. Ela o nota fazendo buracos em um objeto branco com sua arma laser e pergunta o que ele está fazendo, ao que ele responde que não sabe, mas tem o hábito de fazer isso com todas as suas garras de esconderijo. Ele dá uma para ela, e Amy aceita grata e o leva para passear. Enquanto caminham pelos mercados lotados, Amy diz a ele que seu irmão mais novo, Bevel, vai adorar a garra de esconderijo. A palavra irmão mais novo é estranha para Leto, e ele pergunta a Chamber o que significa. Amy rapidamente percebe que ele não tem ideia do que é uma família e pergunta se ele tem alguém esperando por ele em Avalon. Ele explica com uma cara completamente séria que não tem, e prefere assim porque famílias soem ineficientes e desnecessárias. Ainda bem que o tipo de Amy são bandeiras vermelhas ambulantes. Ela primeiro leva ao Dr. Ordon, a pessoa mais conhecedora da frota, para que suas perguntas sejam respondidas. No entanto, o doutor acaba sendo inútil porque sua biblioteca não tem as informações que Leto precisa para descobrir viagens interestelares. Leto então faz uma pergunta que o incomoda há tempos. Por que a frota tem uma estrutura tão desorganizada e ineficiente, sem cadeia de comando clara e com os fracos protegidos? O Dr. Ordon ri da pergunta e o aconselha a perguntar a Bevel, e Leto decidirá se a resposta dele será útil ou não. Após a visita ao médico, Amy o leva para casa para conhecer Bevel, que está sentado na cama olhando pela janela. Leto descobre que ele está acamado por uma doença crônica no peito, mas está muito interessado em aprender sobre o espaço. Ele fica animado ao ouvir Chamber falar pelo transmissor e começa a perguntar sobre a vida no espaço. Leto explica que a tarefa principal de todos na Aliança Galáctica é derrotar os Hyodals, que ameaçam a existência da humanidade. Bevel pergunta se eles se cansam, ao que Leto responde que quem se cansa morre. A vida no espaço não parece mais tão atraente para Bevel, então ele pergunta a Leto como ele está se adaptando a Gargantua. Leto tem suas próprias frustrações com Gargantua e repete a pergunta que fez ao Dr. Ordon para Bevel. Bevel aponta que Gargantua não é uma organização, é apenas uma sociedade de pessoas que decidiram se ajudar e viver em harmonia. Isso soa absurdo para Leto, que não vê propósito em uma vida assim. Ele diz que pessoas como Bevel, incapazes de combate, são imediatamente eliminadas da Aliança. Bevel pergunta o que a Aliança Galáctica fará quando derrotar os Hydex. Leto responde que ficará de prontidão até receber suas próximas ordens. Bevel aponta que ficar de prontidão é basicamente o mesmo que viver, e é isso que o povo de Gargantua está fazendo. Alguns dias depois, começa a chover inesperadamente. Todos correm para as ruas e espalham lonas para coletar a água da chuva em grandes barris. Bellows explica que a água da chuva é sua única fonte de água doce, e por isso é uma tradição comunitária reunir e coletar a mercadoria preciosa, mas rara. Lido e Chamber também ajudam, e a visão de todos trabalhando juntos felizes parece despertar algo dentro dele. Depois que a chuva para, Amy o leva para casa para se secar, mas Bevel se intromete como um terceiro elemento.
Desta vez, ele diz a Leto que, embora esteja doente para sempre, não se acha inútil porque sua irmã Amy precisa dele da mesma forma que ele precisa de Amy. Leto fica confuso por um momento porque percebe que não há ninguém que precise dele, mas mantém sua crença de que a aliança só pensa naqueles que são capazes de lutar como necessário. Foi então que Bevel pegou a garra do raio ideal que Amy lhe deu e perguntou por que ele fez uma flauta com a garra, pois seria inútil em batalha. Ele então toca uma curta melodia na flauta, que imediatamente transporta Leto para um lugar frio e inóspito, onde o único calor é uma criança sorridente que se parece com ele. Ele sai do transe quando Bevel para de tocar, mas fica chocado ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não entende o que aconteceu e rapidamente enxuga o rosto enquanto Bevel pede desculpas por fazê-lo lembrar de algo desagradável e lhe devolve a flauta. Nos dias seguintes, Leto faz mais flautas sem rumo, remoendo suas conversas com Basil, pois não tem mais nada para fazer. Ele lentamente fica frustrado com todo o seu tempo livre e pede a Amy para ajudá-lo a encontrar um emprego que possa fazer. Eles procuram praticamente toda a frota por vagas de emprego, mas tudo acaba sendo um fracasso. Essa busca fracassada é interrompida por uma parada súbita da frota, o que faz Leto pensar que estão em crise. No entanto, Pinion diz a ele para se animar porque é sua primeira calmaria e o convida para sua festa secreta. Eles se encontram com Amy e Bevel, que de repente não está tão doente para a festa. Bevel explica que uma calmaria é quando os motores do navio são desligados devido ao vento diminuir, e o dia é usado para realizar a manutenção do navio. Para a maioria das pessoas é uma pausa muito necessária de seus trabalhos regulares. A festa começa com o pé esquerdo porque há um atraso no retorno da energia, tornando a churrasqueira elétrica inútil para cozinhar a deliciosa carne. Leto tenta ajudar fazendo sua máquina calibrar a grelha com um pulso de calor, mas é forte demais para fazer qualquer coisa além de incinerar a comida. Em vez disso, Pinion o envia para a casa de uma avó suspeita para pegar algo importante. Leto experimenta as partes mais assustadoras da cidade enquanto rastreia o endereço da avó, o que leva metade do dia. Quando ele chega lá, a avó lê o bilhete de Pinion e silenciosamente lhe dá uma caixa que ele está muito assustado para abrir. Quando ele finalmente retorna à festa, uma multidão animada já se reuniu e começou a cozinhar os bifes nas partes pretas da máquina calibre, que aquecem sob o sol quente da tarde. Pinion abre a caixa para revelar uma garrafa contendo o melhor molho de gargantua. Isso eleva a festa a outro nível e a torna um grande sucesso. Ao final do dia, todos agradecem a Leto por seu nobre serviço de conseguir o lendário molho da vovó, fazendo-o se sentir bem por ser útil aos outros. No dia seguinte, Leto olha sem entender o dinheiro que ganhou como salário pelo trabalho de carregamento que a máquina calibre faz diariamente. Como não há dinheiro no espaço, ele não sabe como usá-lo. Amy arranja um emprego como pescador para ele devido ao aumento na captura de peixes naquela semana. Seu chefe explica que de tempos em tempos, correntes galácticas convergem para formar um loop galáctico dentro do qual sempre há um tesouro de peixes. No início, Leto parece ser um natural em controlar os movimentos do mecha de pesca, mas rapidamente se atrapalha quando mergulha na água porque não sabe como fazê-lo nadar e não está acostumado a não ter uma ferramenta valiosa como Chamber para guiá-lo. No final, ele desiste e deixa Chamber fazer o trabalho com a máquina calibre. Ele faz outra flauta como um mecanismo de enfrentamento quando Pinion o convida para um jantar chique. No entanto, ele fica desapontado ao ouvir que Leto quer apenas pedir um simples pão de algas marinhas e pede um dos especiais para ele. Ele pergunta a Leto como é sua vida em Garganca, ao que ele responde que é decente, mas sente uma distância entre ele e os locais. Pinion explica que isso é esperado porque as pessoas aqui não o entendem. Leto não parece entender, então ele pergunta se há algo que ele queira fazer. Leto responde imediatamente que quer continuar servindo à Aliança, mas quando perguntado se há algo que ele queira fazer aqui, ele fica em branco. Pinion aponta que esse é exatamente o problema, porque as pessoas não podem confiar naqueles que não sabem o que querem. Ele oferece a Leto a oportunidade de trabalhar com ele como sucateiro, mas Leto diz que já tem um salário e que não sabe o que fazer. Pinion o incentiva a usar esse dinheiro para se divertir, comer boa comida como ele está fazendo agora e comprar coisas que o façam feliz, tudo isso enquanto descobre o que quer fazer. Ao mesmo tempo, Bellows aparece e o persuade a aprender sucateamento com ela, o que inicia uma guerra de lances entre ela e Pinion para recrutá-lo. No meio da discussão deles, Chamber envia um pedido de assistência de emergência para Ledo, que chega lá e descobre que Chamber exagerou totalmente em seu trabalho de captura de peixes e transformou os peixes em balas. Para compensar os danos, Ledo pilota a máquina calibre desta vez e, com a ajuda de alguns mechas locais, executa a maior captura de peixes em Gargantua. Leto trata Amy com seu recém-ganho cheque gordo e presenteia Bevel com doces e um brinquedo de caranguejo. O Dr. Ordrum, que está lá quando ele visita a casa deles, diz que o dinheiro que ele ganhou prova que ele apoiou alguém. Isso faz Leto perceber o valor de um trabalho e se interessar em se tornar um sucateiro. Ele aceita a oferta de Bello e em seu primeiro dia de treinamento, ela o leva para investigar os destroços de um navio antigo. Tudo parece estar indo bem até que ele detecta alguns movimentos incomuns dentro do navio.
Ele imediatamente protege Belo quando uma criatura parecida com o polvo irrompe dos destroços. Chamber confirma que é um raio de Oz, levando Leto a voltar ao seu modo de combate e perseguir o alienígena. Bellows grita com ele para não tocar na criatura, chamando-a de Lula-baleia. No entanto, Leto a ignora e tenta atirar com um canhão, mas erra. A besta empurra a máquina Calibre, criando uma corrente que empurra o Mecha de Bellows para o fundo do oceano. O raio de Oz envolve seus tentáculos nos membros do Mecha, forçando-o a ejetar. Leto atira no monstro com raios laser e o agarra por trás para espremê-lo até a morte. Não demora muito depois que o par retorna à frota para uma multidão se reunir em torno da máquina Calibre de Leto. Todos assistem com admiração e nojo aos restos sangrentos da Lula-baleia em seu Mecha, e a notícia se espalha rapidamente para os superiores, que começam a condenar Leto porque as Lulas-baleias são criaturas sagradas para Gargantian, e ele acabou de matar uma a sangue frio. Hidid tenta acalmá-los, mas se preocupa com os civis se voltando contra ele e causando um pânico em massa de que o abate lançará uma maldição sobre eles. Pinion imediatamente aproveita essa rara oportunidade para convencer seus homens a vasculhar o território de uma Lula-baleia, alegando que alguém lhe disse que seus ninhos estão sempre cheios de tesouros. No entanto, os homens estão com muito medo de mexer com as bestas assustadoras e se recusam a participar, a menos que Pinion consiga que Leto e sua máquina Calibre os protejam durante a operação. Enquanto isso, Leto está alheio ao escândalo que causou e usa um pouco do sangue para realizar uma análise de DNA da criatura para confirmar que os idosos infiltraram a Terra. Ele também decide investigar sua distribuição para descobrir a extensão da encrenca em que estão. Logo, ele e Bellows são convocados por Richard, que grita com Bellows por não controlar a situação quando ela estava no comando de Leto. Ela aceita a responsabilidade pelo incidente e pede desculpas por não ter contado sobre as Lulas-baleias antes. Leto percebe que os Hydags estão em grande número na Terra e promete aniquilá-los todos, o que irrita ainda mais Rigid. Ela diz a ele que matar as Lulas-baleias é um pecado em Gargantua, mas ele teimosamente se apega ao seu princípio de que os Hyodals são criaturas puramente malignas que ameaçam a humanidade. Um dos superiores, chamado Flange, interrompe a briga dizendo a Rigid que o comandante está esperando para ouvir os detalhes do incidente. Assim que todos saem da sala, Pinion agarra Flange e sussurra algo para ele. No entanto, tanto Bellows quanto Reed notam essa incertação suspeita. Após a reunião, Amy leva Leto para casa, onde ele pede a Bevel que lhe diga tudo o que sabe sobre as Lulas-baleia. Bevel e Amy tentam dissuadi-lo de sua ideia genocida, dizendo que as Lulas-baleia só ficam agressivas se alguém tentar atacá-las, mas são criaturas gentis. Leto explica furiosamente que eles só ignoram os povos gargantianos porque sua civilização é muito primitiva. Mas quando chegar a hora, os Hyde-Oz atacarão, e eles não estarão em posição de lutar porque não têm plano. Bevel e Amy ainda não aceitam suas palavras, então ele lhes diz que só vive para matar Rias e vai embora. Enquanto isso, Bellows confronta Pinion e diz a ele para não executar seu plano estúpido de usar Leto para invadir um ninho de Lula-baleia e colocar a segurança de Gargantia em risco. Ela o acusa de seus motivos claramente infantis de inflar seu ego por ser o primeiro a fazer algo ousado. Isso irrita, mas ele se acalma e lhe conta que seus verdadeiros motivos são vingar seu irmão. Ela simpatiza com ele, mas ainda diz que seu objetivo é um sonho impossível. Enquanto isso, Leto compartilha suas frustrações com Chamber e fica impaciente com a incapacidade deles de contatar a Aliança Galáctica. Chamber confirma que o DNA corresponde perfeitamente aos Hyodals, alimentando ainda mais sua angústia. Chamber aponta que as pessoas em Gargantua não aceitam as crenças de Leto porque sua filosofia difere da Aliança. Quando Leto pergunta qual é, ele responde que as palavras para descrevê-la não existem na língua da Aliança, mas na Terra, são coexistência e prosperidade mútua. Mais tarde naquela noite, um enorme cardume de Lulas-baleia é visto se aproximando rapidamente da frota, e Leto é notificado por Chamber não muito depois. Ele imediatamente corre para sua máquina Calibre, mas Amy chega a tempo e lhe diz para parar. A sala de controle da frota está em caos após detectar um cardume tão grande vindo direto para seus navios em águas rasas, e uma sirene de emergência soa por todo Gargantua para alertar os civis. O comandante Ferlock entra na sala de controle e ordena que parem a sirene. Após um silêncio cair sobre a frota, o comandante se dirige a todos e lhes diz para manterem a calma. Ele os assegura que tem um plano para garantir que nenhum mal aconteça a Gargantua e pede a todos os civis que façam o mínimo de barulho possível. Ele ordena a Rigid que garanta que os motores e o suprimento de energia de todos os navios sejam parados para que não haja luz e barulho vindos da frota. Com a energia desligada, Amy luta para segurar Leto. Ele a implora para deixá-lo lutar sozinho e promete deixar Gargantia depois de cumprir seu propósito. Hidid e seus homens aparecem com suas armas apontadas para ele. Ela lhe dá autoridade para agir como desejar se as Lulas-baleia atacarem a frota, mas enquanto não atacarem, ele deve seguir suas ordens.
Nesse momento, o cardume intercepta a frota, e centenas de lulas-baleia nadam passando pelos navios. Todos mantêm um silêncio absoluto enquanto as sombras aterrorizantes pairam sobre a frota, e eventualmente o cardume passa sem incidentes. Amy suspira aliviada e toca o ombro de Leto, mas ele reage e diz que não pode permanecer ali se quiser cumprir seu dever como soldado. No dia seguinte, Pinion se aproxima do comandante com a proposta de vasculhar um ninho de lula-baleia com a ajuda de Leto e apresenta uma lista de nomes de navios que concordaram em acompanhá-lo em sua expedição. O Flange o apoia e afirma que todos os seus navios se juntarão à missão também, pois ele também quer se beneficiar dos vastos tesouros deixados no fundo do mar pela civilização avançada que habitava a Terra. Isso é um golpe duro para o comandante, pois Flange possui a maior parte dos navios, e sua saída significaria um enfraquecimento significativo da linha de defesa de Gargante. Ele está prestes a rejeitar a proposta, mas para no meio da frase devido a um ataque cardíaco súbito. Enquanto isso, Chamber informa Leto que ele finalmente encontrou as coordenadas da Aliança, mas o resgate é impossível, pois o tempo que a Aliança levaria para receber qualquer uma de suas mensagens é superior a 6.000 anos. Nesse momento, Leto percebe que nunca retornará à Aliança Galáctica. Na clínica do Dr. Ordrum, o comandante Ferlock recupera a consciência apenas o suficiente para entregar uma chave misteriosa e passar seu título de comandante para Ridid, que aperta sua mão em lágrimas enquanto ele falece. A decisão do falecido comandante é recebida com muita desaprovação pelos superiores velhos e feios, que não suportam a ideia de serem liderados por uma jovem. Como resultado, eles se opõem ao seu pedido de discutir a proposta de Flange de se separar da frota durante o funeral, e ela não consegue impedir a partida de Flange. Apenas um dos carecas, chamado Crone, fica para dizer a ela para manter a cabeça erguida. O longo processo de desconexão dos navios começa e os civis são forçados a escolher entre ficar em Gargantua ou se juntar ao navio de Flange. Pinion se aproxima de Ledo e faz um acordo onde Ledo pode matar todos os lulas-baleias que vivem em um de seus ninhos, e Pinion saqueará os tesouros encontrados lá. Todos se reúnem para realizar os ritos do comandante Ferlock, onde prestam suas homenagens espalhando areia sobre seu corpo. Durante a cerimônia, Flange diz a Crone que ele acha que o próximo comandante deveria ter sido ele. No entanto, Crone compartilha que ele acha que o melhor uso do pouco tempo que lhe resta de vida é guiar a próxima geração. Flange lhe deseja boa sorte, e eles se despedem de Ferlock uma última vez. Ridid lamenta sozinha a morte do homem que a criou depois que seu pai, que era comandante antes de Ferlock, morreu. Pinion vem até ela com um último pedido para assinar sua proposta, mas ela se mantém firme em sua decisão de partir, apesar de sua recusa, dizendo que ela não deve impedir outros de deixar a frota se ela não acredita que pode protegê-la. Enquanto os navios começam a sair naquela noite, Amy observa tristemente Leto se preparando para partir à distância. Uma de suas amigas a aconselha a ir com ele, pois está claro que ela não quer deixá-lo, mas ela acaba decidindo ficar por Bevel. Bellows entra no escritório de Ridid para vê-la estressada sozinha na sala mal iluminada. Quando ela manda fazer uma pausa, Ridid reage e diz que não pode se dar ao luxo de parecer fraca. Bellows compartilha que passou por uma fase semelhante quando herdou o negócio de seu pai, e sentiu que tinha que provar a si mesma fazendo tudo sozinha. Após muito trabalho duro, ela fez uma grande pesca, mas seu mecha ficou preso debaixo d'água e ela quase morreu. Pinion mais tarde zombou dela e disse que suas ações foram estúpidas porque foram as mesmas de não confiar em seus companheiros. Ela garante a Ridid que foi treinada para ser comandante por Hera sob a orientação de Ferlock e que ela deve continuar a seguir suas convicções como sempre. Ridid vê algumas luzes acenderem no mapa da frota, e ela olha pela janela para ver algumas pessoas se movendo para dentro da frota, mostrando que algumas pessoas ainda confiam nela para mantê-las seguras. Assim que Amy volta para casa, Bevel esfregou sal em suas feridas lembrando a que Leto se foi. Ela acaba desabando e chorando sobre o quão estúpido ele é por sempre arriscar a vida e como ela gostaria que ele vivesse para si mesmo. Ver sua irmã chorar impulsiona Bevel à ação e ele vai falar com Leto. Ele pergunta a Leto se deixar a frota é o que ele realmente quer, ao que Leto responde que está fazendo isso pelo bem da humanidade e de Amy. Bevel retruca que Amy nunca pediu isso a ele. Leto lhe dá uma flauta, dizendo que foi feita por uma criança que ele agora pensa que era seu irmão mais novo. Ele repete que crianças como Bevel, que não podem lutar, morrem na Aliança Galáctica, mas ele não quer que a mesma coisa aconteça na Terra e cause Amy a experimentar a perda de seu irmão. Então ele pessoalmente destruirá todos os Hydags na Terra antes que eles tenham a chance de atacar. No funeral, Ridid chega pouco antes de entregarem o corpo de Ferlock ao Oceano Profundo. Ela se desculpa com todos pela sua demora e joga areia nele antes de se despedir. Ela e o povo de Gargantua observam seu corpo afundar em silêncio, após o que ela se vira para se dirigir a todos. Ela se apresenta formalmente como sua nova comandante e declara sua intenção de continuar o desejo de Ferlock de proteger Gargantua. Ela admite sua impotência em impedir que tantos deixem a frota que deveria ser seu lar e pede o apoio das pessoas restantes.
Um silêncio desconfortável toma conta da cena e Bellows está prestes a ser a primeira a expressar seu apoio quando é interrompida pelo chefe dos pescadores, que diz que todos os veteranos estão do seu lado. Todos os outros concordam e aplaudem Rigid. Na manhã seguinte, Leto visita Amy e Bevel em sua casa e se despede. Bevel implora para que ele retorne a Gargantua vivo porque ele está guardando a flauta em segurança para ele. Leto lhes deseja tudo de bom e parte com o último navio. Rigid finalmente assina a proposta de Pinion, tornando a sua primeira decisão oficial como comandante. Os navios chegam em segurança ao Mar da Neblina, que é a extensão de oceano acreditada como o maior ninho de lulas-baleias do qual ninguém retornou vivo. Pinion relembra a época em que tentou saquear um ninho de lula-baleia com seu irmão, mas as coisas deram terrivelmente errado, e ele viu seu irmão morrer nas mãos daqueles monstros marinhos. No entanto, ele está determinado a ter sucesso desta vez e lidera confiantemente seus homens para dentro da densa neblina. Eles são imediatamente atacados por lulas-baleias, mas Leto os enfrenta com seu calibre de máquina. Felizmente, os Aidás da Terra são muito mais fracos do que os encontrados no espaço, tornando fácil para ele matar todas as ameaças. Tudo corre bem no início, mas o número de Ridás continua a aumentar à medida que ele se aventura mais perto do ninho. Ao mesmo tempo, Chamber o avisa sobre o poder rapidamente diminuindo do calibre de máquina devido à sua ineficiência subaquática. Eventualmente, ele fica tão em menor número que é impossível para ele derrubá-los todos, então ele os atrai para longe do ninho para dar aos saqueadores uma chance de começar sua missão. Ao receber seu sinal, os homens de Pinion liberam barris de explosivos no ninho para destruir todos os Hydags dentro do alcance, e Leto se protege com um escudo anti-choque. A primeira explosão mata mais da metade das feras, fazendo com que elas comecem a recuar para sua base. Leto os persegue, mas é interceptado por um Idus gigantesco. Chamber recomenda recuar para recarregar, mas Leto decide continuar. Dezenas de Idus menores cercam seu mecha, e o gigante tenta devorá-lo, mas ele rapidamente rasga seus corpos moles e procede a aniquilar o resto do inimigo. Ele explora as partes mais profundas do ninho e encontra pequenas criaturas brilhantes presas a diferentes superfícies. Chamber adivinha que esta é a primeira vez que se vê as formas jovens de Hideaus. Leto hesita no início, mas procede a eliminá-los também. Eventualmente ele chega a uma vasta câmara no ninho, que parece ter sido um bloco administrativo de qualquer que fosse este edifício. É com um número incontável de dispositivos de gravação que Chamber escaneia por dados apenas para descobrir que o acesso ao conteúdo é proibido pela Aliança Galáctica. Tudo o que ele pode dizer a Leto é que está confirmado que essas ruínas eram uma instalação de pesquisa da antiga civilização da Terra. Ele anula a decisão de Chambers de não compartilhar os dados, apontando que em situações onde contatar a força principal não é possível, o oficial de comando mais alto, que é Leto neste caso, toma as decisões. Os dados se revelam horas de filmagens dos principais eventos históricos no último capítulo da civilização anterior da Terra. Enquanto a humanidade enfrentava a ameaça de uma era glacial global, diferentes facções surgiram para enfrentar o problema de garantir a prosperidade contínua da humanidade. Uma dessas facções eram os Evoluidores, que usaram avanços em biologia e engenharia para modificar geneticamente humanos para torná-los mais adequados para encontrar um novo planeta para chamar de lar. Esses humanos geneticamente modificados foram criados sem qualquer consideração por regulamentos internacionais e foram projetados para ter vidas muito longas e para suportar as duras condições do vácuo no espaço. Os líderes do movimento permaneceram firmes em sua crença de que sua pesquisa era do melhor interesse da humanidade e não pararam apesar dos protestos incessantes. No entanto, os evolucionários enfrentaram uma reação tremenda nunca vista antes depois que informações sobre seus experimentos humanos distorcidos vazaram, levando a uma guerra mundial entre dois lados da humanidade que fugiram da Terra durante a Era Glacial, um sendo os evolucionários e o outro sendo a União Continental. Este mesmo conflito persiste há séculos, e é agora conhecido como a Guerra entre a Aliança Galáctica e os Hydags. Leto tenta processar a descoberta de que os Hydags são outra linhagem de humanos, e que a Aliança Galáctica tem mantido essa informação em segredo. Chamber assume que todos os registros são manipulados pelo inimigo porque contradiz as informações estabelecidas pela Aliança. O Idus juvenil nada perto do calibre de máquina e o inspeciona com curiosidade. Chamber o trava como alvo e procede a matá-lo apesar do protesto de Leto, fazendo-o gritar de desespero. De volta a Garganca, Bevel reza pela segurança de Leto tocando a flauta Garra de Hydag, o que faz Amy chorar. Leto retorna ao navio e relata a Pinion que todos os Hydags foram exterminados. Os saqueadores comemoram e se preparam para saquear tesouros suficientes para torná-los ricos além de seus sonhos mais selvagens. Sentindo-se vazio, Leto sai de seu calibre de máquina e tira o capacete para ver todo o sangue dos Hydas nas mãos de seu mecha. Ele tenta se recompor, mas as visões dele esmagando todos os Hydas passam diante de seus olhos. Ele acaba imaginando matar um dos jovens, que tinha o rosto de seu irmão mais novo, o que o faz vomitar. Enquanto isso, os saqueadores começam a coletar os preciosos restos da antiga civilização,
formando rapidamente uma pilha alta de itens inestimáveis. Pinion e Flange admiram os bibelôs, que não têm 1 centímetro de ferrugem apesar de estarem submersos por séculos. Flange está animado para levar esse material para casa para ajudar a desenvolver a humanidade, mas Pinion egoisticamente quer acumular o material para si. Ele transmite uma mensagem para todos os navios na área de que eles derrotaram as lulas-baleias no Mar de Neblina e obtiveram todo o tesouro com isso. Ele anuncia egoisticamente que será conhecido como Pinion do Mar de Neblina a partir de agora, e qualquer um que ousar tentar tirar seu tesouro será afundado por sua frota. Flange é impotente para impedir esse desenvolvimento porque a maioria dos homens em seus navios muda sua lealdade para Pinion. Além disso, eles não serão capazes de utilizar adequadamente nenhum dos materiais saqueados se perderem as habilidades de Pinion como mecânico. Pinion grita com Leto por não ajudar mais na pilhagem, mas Leto se recusa a participar, não importa o que. De volta a Garganca, os superiores relatam à comandante Ridid sobre as transmissões. Ela não acha que nenhuma ação seja necessária até que seja confirmado que o que Pinion disse era verdade. Quando perguntada sobre desertores, ela decide que respeitará todos aqueles que decidirem partir após ouvir os rumores. Bevel e o Dr. Orten estão desapontados além da conta ao saber que Leto destruiu o maior ninho de lula-baleia, e Amy chora sozinha como sempre. No Mar de Neblina, Pinion se revela um líder implacável que não para de atacar até que os navios piratas que se aproximam se rendam. Isso leva a uma batalha brutal até que os saqueadores consigam reparar um de seus tesouros, um canhão super poderoso da antiga civilização humana. Um tiro desse tanque faz com que os piratas cessem o fogo imediatamente e rendam seus navios e homens à frota, aumentando instantaneamente ainda mais a frota de Pinion. Ele se aproxima de Leto mais uma vez para pedir ajuda do calibre de máquina para inspecionar parte do tesouro saqueado. Leto não parece ouvir o que ele está dizendo, mas permite mesmo assim. Pinion arrasta a versão zumbi de Leto para o convés, onde todos estão festejando a ocasião de sua vitória. Eles começam a gritar e torcer assim que veem Leto no calibre de máquina. Pinion aumenta ainda mais as conquistas da dupla e se junta à festa. Leto se dissocia completamente de seus arredores e se pergunta como chegou onde está e em que exato ponto de sua vida selou seu destino. Ele se resigna a simplesmente fazer mais flautas. Mais tarde, Chamber inspeciona um dos itens saqueados não identificáveis e o identifica como uma versão primitiva das armas de feixe que o calibre de máquina carrega. Apesar de sua forma primitiva, ele estima que tenha quase 100 vezes o poder de fogo de toda a frota e, com os reparos certos, pode ser devolvido à sua condição de funcionamento original. As coisas não poderiam estar melhores para Pinion, e ele corre para contar a Leto. Enquanto isso, Leto ainda está no meio de seu colapso. Chamber relata a ele que encontrou evidências corroborando as filmagens que encontraram no ninho de Hydeg. Os insetos que produzem eletricidade e luz encontrados nas correntes galácticas são, na verdade, nanomáquinas encontradas no exoesqueleto dos projetados para absorver ondas eletromagnéticas como a luz e convertê-las em energia em um processo semelhante à fotossíntese. Isso bate com a descrição do vídeo do Evoluidor, que lista as características dos humanos geneticamente modificados, confirmando a ligação entre eles, e isso destrói completamente a determinação de Leto em lutar contra os Hydegs, pois ele agora carrega o fardo de saber que eles são simplesmente humanos evoluídos. No entanto, Chamber afirma que fez suas próprias análises dos dados disponíveis e chegou à mesma conclusão da Aliança Galáctica. Ele garante que humanos e Hydas não podem coexistir, pois estes últimos não precisam de civilização. Isso ocorre porque os Hydas evoluíram para ter corpos resistentes que superam as limitações físicas do corpo humano, tornando desnecessário para eles maximizar seu intelecto e formar civilização para prosperar. Por outro lado, os humanos não têm escolha a não ser aperfeiçoar seu conhecimento e trabalhar juntos para superar suas limitações, formando assim dois lados diametralmente opostos que estão fadados a lutar um contra o outro. Leto fica sem palavras ao ouvir os pensamentos de Chamber, e antes que ele possa chegar a uma conclusão, Chamber o alerta sobre uma mensagem da Aliança. Ele olha freneticamente ao redor e nota um calibre de máquina familiar à distância, percebendo que o Coronel Kugil apareceu. Em Gargantua, Amy entrega uma mensagem a Bellows, que está com o comandante Ridid. Eles dizem a ela que as correntes galácticas parecem estar se movendo em direção ao Mar de Névoa, então eles podem ser capazes de ver o que a frota de Pinion está fazendo. Eles mal escondem sua empolgação com a possibilidade de ver os entes queridos que sentem falta novamente. Enquanto isso, Leto não acredita no que está vendo até que Kugel estabelece contato com ele para perguntar como ele está. O Coronel Kugil explica que recebeu o sinal de socorro de Leto quando estava do outro lado do planeta, mas não pôde contatá-lo até agora porque precisava manter silêncio de rádio. O Coronel é uma visão bem-vinda, e Leto imediatamente embarca em sua máquina de calibre para alcançá-lo. Ao mesmo tempo, a frota de Pinion avista a figura sombreada gigante à distância e decide iniciar um ataque, acreditando que é outro navio pirata. Assim que o canhão atinge a figura, ela retalia com um poderoso feixe de laser que atinge a maior estrutura da frota em um instante.
Pinion entra em pânico e pede ajuda a Leto, mas descobre Leto já acelerando em direção à Sombra, anunciando seu retorno à Aliança. Conforme Leto se aproxima do navio do Coronel Kujal, ele vê um grande número de humanos encapuzados organizados em grupos apertados. Ele é recebido por um deles e escoltado para uma sala grandiosa com uma mesa de jantar. Assim que ele se senta, um holograma do Coronel Kujal aparece na frente dele. Kujal explica que não pode encontrá-lo pessoalmente porque foi afetado por uma doença endêmica, tornando impossível para ele sair de sua cabine esterilizada. Ouvindo isso, Chamber solicita a máquina de calibre de Kujal chamada Striker para transmitir detalhes da doença. Na frota de Pinion, as pessoas ficam inquietas com a visão do navio sinistro com um segundo viajante dos céus. Eles recebem uma mensagem daquele navio para enviar um representante para iniciar um diálogo. Inicialmente, Flange argumenta que deveria ser ele, mas Pinion raciocina que ele é quem causou essa bagunça e Flange deveria ficar para trás para manter a frota unida. Pinion espera o navio que o levará ao diálogo e se surpreende ao ver o mecha lagosta surfista emergir da névoa. Lady Racked sai da lagosta, revelando que sobreviveu à derrota de sua batalha pirata e agora trabalha para Kugel. Ela o escolta até o pelotão de Kugel, que notavelmente tem uma atmosfera sombria. Inion acha incomum ver pessoas famintas e pobres nas ruas, mas Lady Hack afirma que é regra de seu deus que os fracos sirvam aos fortes. Ela acrescenta que a máquina de calibre é chamada de Gigante Trovão, um dos servos de Deus que entrega julgamento divino. Enquanto isso, Kugel declara suas intenções de treinar os humanos na Terra para se juntarem à causa da Aliança Galáctica de erradicar os Hidas. Leto compartilha que os Hidas são na verdade humanos, mas acontece que o coronel já sabia disso. Mas ele vê os Hidas como ex-humanos que agora operam com simples instintos animalescos. Ele acrescenta que, desde que assumiu o controle da frota, construiu a sociedade de forma que fracos e fortes se apoiem de suas próprias maneiras, aumentando assim o bem-estar do cidadão médio. Striker elabora que sua definição de bem-estar significa maximizar o benefício em relação ao custo de um indivíduo para maximizar sua contribuição para a sociedade. O Coronel Kugel convida Leto para ajudá-lo a mudar o planeta, mas a dúvida agita profundamente a consciência de Leto. Em outro lugar, Hakage escolta Pinion para um quarto vazio e diz a ele para esperar. Seu TDAH não espera um segundo até que ele comece a mexer em um cubo mágico de aparência sofisticada. Partes diferentes se abrem e, de repente, uma voz ecoa da pequena caixa, fazendo Pinion perceber que é um transmissor. A voz se revela como Strikers, que o parabeniza por passar no teste de aptidão e o convida a se juntar à frota como oficial de engenharia para usar suas habilidades tecnológicas e beneficiar a humanidade. Ela promete fornecer a ele o melhor treinamento para entender os mecanismos de suas armas avançadas se ele concordar em reparar e projetar novas. Pinion é um homem simples, então ele concorda, desde que ela possa garantir a segurança da frota. O holograma de Striker desaparece e dezenas de pessoas encapuzadas entram pelas portas para colocar comida e bebida deliciosas na mesa. No entanto, ele é forçado a ler um documento em voz alta para um microfone antes de comer e um homem pinta o mesmo símbolo que todos têm no rosto de Pinion. Suas palavras são transmitidas para a frota de Flange, que essencialmente os instrui a se renderem voluntariamente à frota de Kugel e obedecerem às suas ordens. Flange sabe que não tem chance contra Kugel e concorda com os termos. Um grupo dos estranhos encapuzados embarca e declara que dividirá os navios com base nas habilidades dos residentes, desconsiderando completamente o fato de que eles separarão famílias. Flange tenta se opor a isso, mas ele não tem poder e deve desistir logo. Ele se ajoelha diante deles e recebe a bênção de seu deus na forma de uma pintura facial. Enquanto isso, Lady Hakage escolta Pinion para seus aposentos. No caminho, Pinion nota que a área parece mais próspera e pergunta se ele está vivendo na seção mais rica da sociedade. Hakage aponta que não há dinheiro aqui, e as rações são dadas puramente com base na contribuição de cada um para a frota. Ele olha mais de perto para as pessoas que passa e percebe que elas parecem vazias e sem sonhos. Ela diz a ele que seu povo será dividido em diferentes navios para evitar qualquer incidente de rebelião, fazendo com que ele desconfie deste lugar. Leto embarca em sua máquina de calibre para um exame médico, fazendo-se perguntar como Kugel conseguiu insubordinar uma frota inteira dentro desse espaço apertado. Chamber aponta que se confinar nesse enorme mesh estrangeiro deve ter incutido medo nas pessoas e servido para aumentar seu controle sobre elas. Leto se sente desconfortável com a ideia de governá-los com medo, mas Chamber diz que é o mais lógico a fazer, pois explora a emoção humana mais básica para controlá-los e no geral promove paz e ordem entre aqueles que seguem seu regime alimentado pelo medo. Ele divaga sobre isso até que Leto o manda calar a boca. No dia seguinte, o Coronel Kugel diz a Leto que agora que eles têm duas máquinas de calibre, eles podem executar o primeiro passo de seu grande plano. Leto se prepara para entrar em combate contra os Hydags, mas se assusta ao ver um mapa de Gatgancha aparecer diante dele. Ele se aproxima de Striker pessoalmente e insta Kugel a não prosseguir com seus planos de atacar Gargantia.
No entanto, o coronel insiste que eles devem executar seu plano de recrutar recursos humanos dispostos de Gargantua e reestruturar a Ordem da Terra. Ele convence Leto de que é dever deles construir um segundo aval e que eles não podem se unir à Aliança Galáctica, e Leto relutantemente concorda. Enquanto isso, Pinion começa seu primeiro dia de trabalho como oficial de engenharia. Ele é levado ao vasto arsenal onde todas as relíquias coletadas do fundo do mar que se suspeita serem armas são mantidas. Seu trabalho é consertar todas elas com a ajuda de um gadget legal que permite ver o interior de cada relíquia. Como incentivo, ele pode ficar com todos os itens que não serão úteis para a frota. Pinion é vendido no momento em que ouve isso e se põe a trabalhar. Enquanto ele vasculha as prateleiras intermináveis, Lady Hakagi o chama de vendido e o insta a se juntar à sua rebelião contra a frota de Kugel. Ela revela que está enojada com os costumes deste lugar e deseja afundar a frota e se tornar uma pirata novamente. Se ele concordar em se juntar à rebelião, ele terá que ajudá-la a obter a máquina de calibre de Leto. Pinion continua seu trabalho de reparo no canhão gigante que eles resgataram quando é abordado por um dos mensageiros originais da frota de Kugel. Ela entrega uma mensagem oficial e um bilhete escondido para ele de Flange. Depois de lê-lo, ele tem um encontro secreto com Flange, que pede informações sobre o estado fantasmagórico estranho das pessoas na frota de Kugel. Ele teme que seu povo se torne como eles se permanecerem aqui por muito tempo. Pinion compartilha que Lady Hakagi está na frota e está planejando uma revolta, mas ele só pode se juntar a ela se lhe der o mecha de Leto. Enquanto isso, Leto pondera as palavras do Coronel Kugil e relembra sua vida em Avalon. Ele é distraído por um esquilo que se assemelha ao animal de estimação de Amy, que serve como uma amarga lembrança de Amy esperando por ele de volta em Gargantua. Para piorar, começa a chover, o que o lembra da época em que coletavam água da chuva juntos. De repente, ele ouve um som alto e profundo de lamento vindo do convés, então ele corre para investigar. Ele encontra todos os membros encapuzados da frota reunidos no porto e chamando em uníssono com as mãos estendidas para o céu, como se estivessem em um estado de transe em massa. Dezenas de carroças são levadas para a beira, cada uma contendo pessoas doentes e famintas em camisas de força. Eles estão cobertos com capuzes brancos, enquanto uma sacerdotisa os declara sacrifícios nobres aos deuses do céu, e centenas dessas pessoas inocentes e fracas são jogadas no oceano. Enquanto Pinion assiste a esse espetáculo horrível, Lady Hakagi revela que seu próximo alvo é Gargancha. Ele finalmente toma a decisão de participar da revolta. Ao mesmo tempo, Leto sai de sua obediência lavada a cérebro pela Aliança Galáctica e decide por si mesmo que protegerá o povo de Gargantua. Ele se aproxima de Chamber para perguntar se ele pode lutar contra a Striker, ao que ele responde que não tem certeza sobre suas diferenças em capacidade de combate, mas ele é capaz de considerar a Striker um oponente porque ela está operando fora das ordens da Aliança Galáctica. Leto gosta dessa resposta e se prepara para lutar contra seu superior, o Coronel Kugel. Pinion emerge das sombras para revelar que ele e o grupo de rebeldes querem ajudá-lo em sua missão. Leto pede ao mensageiro da frota de Flange para entregar uma mensagem de aviso a Garganca porque eles não podem arriscar que transmissões de rádio sejam interceptadas. Ela faz a longa e traiçoeira jornada pela tempestade para chegar a Garganca, mas desmaia de exaustão quando consegue ver a frota no horizonte. Milagrosamente, Amy a avista e a salva antes que ela mergulhe no oceano. A mensagem de Leto para Gargantua os alerta sobre o ataque iminente e diz a eles para mudarem de curso. O comandante Reed também acha que este é o melhor curso de ação, até que Amy rompa na sala e revele que a mensageira lhe disse que Leto planeja lutar contra o coronel sozinho. Ela implora a eles para ajudarem Leto em vez de fugirem como covardes. Todos hesitam em falar primeiro até que o doutor. Ordon diz ao comandante Reed que eles precisam ter a coragem de tomar sua decisão assim como Leto fez. Para isso, eles devem finalmente usar a chave que o falecido comandante Ferlock deu a Reed. Na frota de Kugel, o Coronel Kugel declara oficialmente o início de sua cruzada para introduzir uma nova ordem para a humanidade na Terra. No entanto, é interrompido por Leto, que o confronta com sua máquina de calibre e anuncia abertamente seu desafio a Kugel. Kugel lembra que é dever deles iluminar os humanos primitivos na Terra, mas Leto rebate que eles formaram seu próprio modo de vida e não têm o direito de mudá-lo. O Coronel Kugel desiste de argumentar com ele e inicia o combate atirando um feixe de laser que Leto desvia por pouco. Eles voam para os céus para atirar seus feixes de laser e mísseis um contra o outro, mas Leto percebe uma enorme lacuna em sua força. Chamber adivinha que Kugel é capaz de ter uma saída tão explosiva porque está extraindo de uma fonte de energia externa em vez do gerador Striker usuais. Leto faz o seu melhor para desviar os feixes de Striker enquanto Pinion dispara um feixe em Kudel do canhão a bordo. Ao mesmo tempo, várias bombas explodem na frota, desarmando o resto das armas. Isso é seguido por uma transmissão de Flange que instrui todos os civis a se abrigarem nos hangares de carga. Os lunáticos encapuzados não aceitam isso e tentam apoiar seu senhor implantando muitos mechas, mas Lady Hakagi destrói sua tentativa com seu superior mecha Lagosta Marinha. Enquanto isso, Leto luta para ganhar impulso em sua luta com Kugel e sofre danos após colidir com Striker.
Ele consegue uma decolagem de emergência antes de cair no oceano, e sua traseira é coberta por um míssil perfeitamente direcionado a Stryker graças a Pinion. Leto agarra Stryker na hora certa e bate o mecha em um pilar em velocidade máxima. Enquanto Stryker tenta se recuperar do golpe, Leto abre o cockpit de Stryker para revelar que o Coronel Kugel estava morto o tempo todo e sua voz estava sendo falsificada por Stryker. Stryker empurra Leto e Chamber para longe e decola novamente. Chamber salva Leto de sua queda e eles perseguem o mecha da IA renegada. Stryker afirma que, embora sua piloto esteja morta há muito tempo, ela carrega sua vontade mantendo esta sociedade que criou. Ela acrescenta que tirou o fardo de pensar do povo comum, fazendo-os obedecê-la incondicionalmente, e que Leto deveria fazer o mesmo, como fez na Aliança Galáctica. Chamber aponta uma falha fatal em sua lógica. Não podemos considerar humanos aqueles que abandonam o próprio pensamento, então sua proteção não se enquadra mais em sua missão. Leto e Chamber unem forças para derrubar Stryker e suas ideologias corrompidas de uma vez por todas. Enquanto isso, a batalha entre as frotas Kugel e Flange piora e a equipe de Pinion começa a perder o ímpeto. Pinion tem um acesso de raiva e ordena que seus homens deixem a frota em um barco, deixando o resto com ele. Eles percebem que sua fachada dura é apenas um disfarce e que ele está apenas os afastando para protegê-los. Ele diz que seu desejo de proteger o tesouro que recolheram vem puramente de um desejo egoísta de vingar seu irmão e que ele não quer colocar a vida de nenhum deles em risco por isso, então ele decide firmemente mandá-los embora. Mais alto nos céus, Leto é sobrecarregado pelo poder de Stryker e ordena a ativação do poder Neuroplus. No entanto, Chamber se recusa a autorizar, pois é muito perigoso formar um link neural entre eles sem supervisão adequada. Leto convence Chamber a reconsiderar porque eles são os únicos que podem impedir Stryker de destruir este planeta, e como eles nunca poderão retornar à Aliança Galáctica, não importa o que aconteça com eles. Não encontrando falha lógica em suas palavras, Chamber ativa o link neural e funde todos os seus controles ao sistema nervoso de Leto, dando a ele menos de 10 minutos para derrotar Stryker antes que seus sinais vitais falhem. Com seu novo poder, ele colide com Stryker, mas danifica seu próprio mecha no processo. Enquanto isso, o comandante Reed usa a chave para abrir a escada para o céu da frota, que leva ao seu arco de longo alcance mais poderoso, capaz de disparar sua flecha além do horizonte. À distância, Leto vê a familiar pipa de Amy. Ela o chama e diz que percebeu depois que ele saiu que quer ficar com ele, não importa o que, então ele tem que voltar para Gargantua de qualquer jeito. Suas palavras reavivam o espírito de luta de Leto. De repente, explosões destroem parte da frota Kugel. Ao testemunhar a destruição total, Flange percebe que Gargantua está usando a escada para o céu. Um segundo ataque atinge a frota novamente, causando danos consideráveis. Stryker desvia sua atenção de Leto e muda o curso para Gargantua, mas Leto está em seu encalço. Lady Hakkaj ordena que Pinion pare de ser um herói e evaque o canhão. Ele concorda com contragosto, salta do canhão em sua contagem regressiva e é resgatado por ela segundos antes da flecha da escada para o céu destruir o canhão. Rigi dispara um último míssil para destruir a fortaleza da frota Kudel e acabar decisivamente com sua batalha. Enquanto isso, Leto luta para impedir que Stryker alcance Gargantua, e o preço da fusão neural começa a pesar demais para ele. Chamber pede confirmação a ele se ele está pronto para sacrificar sua vida continuando o uso do Neuroplus. Leto diz que foi treinado para enfrentar a morte a vida toda até conhecer Amy, que o ensinou a viver. Ele expressa seu desejo de ouvir a voz de Amy novamente e começa a chorar. Chamber o informa que seu estado mental atual é inadequado para um soldado, então ele é dispensado de seus deveres militares. Ele autoriza a ejeção de Leto do cockpit sem seu consentimento e continua a luta sem ele, dizendo-lhe para viver e buscar a felicidade na Terra. Chamber continua dizendo a Stryker para ir para o inferno, a agarra e dispara um raio de seu núcleo que incinera ambos. Leto vê seu companheiro IA de longa data morrer diante de seus olhos e se certifica de que as palavras para seguir em frente. Após a vitória contra a frota Kugel, Gargantua acolhe a frota de Flange de volta e lentamente volta à prosperidade. Bevel ensina uma aula de arqueologia para todas as crianças de Gargantua para educá-las sobre a história da humanidade e sua origem. Eles aprenderam que, além dos Ridaz e da Aliança Galáctica que fugiram da Terra após a Era do Gelo, alguns humanos permaneceram em seu planeta natal e trabalharam duro para trazer o Sol de volta e derreter o gelo que cobria a Terra. Como resultado, o planeta foi inteiramente coberto por um oceano que abriga Gargantua na superfície, e os terráqueos Hideus subaquáticos, destinados a coexistir. Leto continua sua vida em Gargantua como o sucateiro mais bem-sucedido, recuperando relíquias de ninhos de lulas-baleias sem prejudicá-las. Após cada uma de suas aventuras, ele retorna feliz para sua querida Amy. É isso por este vídeo. Certifique-se de curtir e se inscrever para mais, e assista a este próximo vídeo na tela.